de corta-mato que está a ter lugar hoje em Boston e cujas notícias principais em termos de Portugal acabaram agora mesmo de chegar pela Lucília Carmo. Realmente uma terceira posição verdadeiramente extraordinária de Albertina Dias na prova feminina. Uma posição merecida, ela até mereceria mais, tentou tudo para a vitória. A Albertina Dias, sabendo-se teoricamente menos rápida que Katrina McKiernan e que a americana Lynn Jennings, tudo fez para a descolar. Conseguiu mesmo deixar McKiernan um pouco para trás no quilómetro final, mas a atleta irlandesa acabou por recuperar e conseguiu a segunda posição, enquanto Lynn Jennings somava o terceiro título mundial individual de seguida. O Quénia venceu por equipas no setor feminino, apesar das americanas terem tido em Vicky Uber a quarta classificada. Mas teremos a oportunidade mais à frente e a seguir à prova dos homens, que entretanto vai começar, de ver como foi a corrida feminina. E agora as condições de tempo prevalecentes nesta prova feminina são praticamente iguais para uma corrida que poderá vir a constituir, fruto dessas mesmas condições, um pouco de surpresa face às últimas edições do Campeonato do Mundo de Corta-mato, que têm sido dominadas sempre de forma avassaladora por atletas africanos, nomeadamente pelos atletas do Quénia, que já foram aqui identificados pouco antes da partida. Partida dada agora mesmo, temperatura 1 grau centígrado, a neve que tem caído ao longo dos últimos dias e que vai voltar a cair hoje, segundo aquele céu plúmbio, parece indicar a manter-se por todo o percurso, um percurso acidentado e bonito em termos de espetáculo, mas certamente um percurso extremamente difícil para a equipa portuguesa masculina, e essa é a nota de alguma apreensão face a uma muito boa classificação que se poderia esperar dos nossos homens, porque os atletas portugueses não são propriamente especialistas muito habituados a este tipo de corta-matos. Relembra-se sempre que as condições foram semelhantes àquelas que hoje prevalecem aqui em Boston. As equipas portuguesas foram um pouco por água abaixo, por assim dizer. Portugal, cujos atletas têm os dorsais a partir do número 401 mais precisamente, alinha neste Campeonato do Mundo com os gêmeos Castro, Dionísio Castro, número 401, Domingos Castro com o número 402, Fernando Couto com o número 403, os dois primeiros são do Sporting, Fernando Couto é do Maratona. Com o número 404, a estreia neste Campeonato do Mundo, o jovem alentejano Paulo Guerra, também do Sporting. Com o número 405, Manuel Matias, do Maratona. Com o número 406, também do Maratona, Joaquim Pinheiro. Com o número 407, António Pinto, o campeão português, atleta do Benfica. Com o número 408, José Regalo, também do Benfica. E com o número 409, o outro atleta português, também benfiquista, Juvenal Ribeiro. Contam 6 atletas para a classificação coletiva e seria uma grande surpresa se o Quénia não viesse aqui a alcançar mais um título coletivo. O Quénia, que desde a edição do Campeonato do Mundo de 1985 em Lisboa ganhou sempre, a partir daí, a classificação coletiva e de forma verdadeiramente esmagadora. Se o Quénia é claramente favorito para a prova masculina em termos coletivos, salvo se de facto as condições climatéricas vierem a causar alguma surpresa, podemos dizer que em termos individuais a prova é extremamente aberta. Os quenianos apresentam em cada um dos seus concorrentes praticamente um candidato à vitória final, nomeadamente, de certa forma, o seu jovem campeão Paul Tergat, mas aqui as coisas são muito mais abertas e há 2 nomes, pelo menos, com idênticas, se não maiores hipóteses ainda. Fita Biissa, da Etiópia, o homem que ganhou o Cross das Amendoeiras em Flor recentemente, e o atleta marroquino Khalid Ska. Como era de esperar, os atletas do Quénia foram de imediato para as primeiras posições, mas Khalid Ska, que tenta aqui o seu terceiro título consecutivo, como aconteceu com Lynn Jennings, dos Estados Unidos, naturalmente, a não poder deixar que os atletas do Quénia se utilizem da sua superioridade em termos técnicos para o desgastar o suficiente para, no final, a sua velocidade, que lhe permitiu já 2 títulos consecutivos, para não permitir, portanto, que essa velocidade venha a manifestar depois os dividendos necessários para mais um título mundial. Curiosamente, nos campeonatos do mundo disputados em Tóquio, Khalid Ska foi vítima precisamente das técnicas de corrida dos atletas quenianos e saiu dos campeonatos do mundo de pista com magra compensação para todas as suas ambições. Ambições essas que passavam inclusivamente pela conquista do título mundial, tanto nos 5 como nos 10 mil metros. No grupo da frente ele vai, no entanto, bem acompanhado, porque o seu compatriota Amu Mulei, Brahim Boutaeb e Amu Boutaeb
estão a tentar controlar a equipa caniana e neste momento a segunda e terceira posições para os marroquinos, o que naturalmente dá uma certa defesa para Khalid Ska. Não esquecer, no entanto, que o seu companheiro neste momento na frente, que é Moulay Brahim Boutaeb, que é o campeão olímpico em título nos 10.000 metros, poderá, se chegar ao final também em boa posição, vir a desempenhar um papel muito importante, tanto que ele é, para lá de Khalid Ska, um dos grandes candidatos a uma boa classificação. A equipa marroquina, entretanto, em muito bom posicionamento até ao momento, enquanto nas primeiras posições surge também já um atleta de quem muito se tem falado, Matias Tabulicura, do Ruanda, que teve também uma boa prestação nos campeonatos do mundo em Tóquio e que aqui quererá também fazer um bom resultado. Não é tanto um desconhecido, ele que este ano conseguiu já um bom conjunto de resultados durante a época de Costa Mata. Entretanto, já começou a nevar, já tivemos imagens que mostraram precisamente aquilo que íamos dizer e vai ser muito difícil para os portugueses nestas condições conseguirem uma boa prestação. O único atleta português que divisámos foi há pouco António Pinto, ele não ia de facto muito atrasado, mas o ritmo na frente já é de facto muito forte e os africanos estão a tomar conta completamente da situação, com Osoro Ondoro e William Mutwal por agora a serem os mais destacados dos quenianos. Já agora gostaríamos de referir que a equipa do Quénia é realmente sensacional, apesar de ter muito sangue novo. Está cá presente Richard Chelim, o atleta sensação do ano passado, um homem que bateu recordes no mundo de 5 e 10 mil metros em pista. Depois Dominique Kirui, Sami Lelei, William Mutwal, John Ngugi, que vem aqui procurar o 5º título mundial, embora isso seja improvável, é o atleta recordista do mundo em termos de títulos no corta-mato, também é o campeão olímpico em título de 5 mil metros. Osoro Ondoro, William Sigay e Paul Tergat. De facto, uma equipa realmente espantosa. Desta vez não há participação de atletas extra, como o ano passado, o que foi permitido e fez com que os quenianos tivessem, de facto, ocupado todo o espaço do ecrã na transmissão televisiva com a sua presença, mas mesmo assim, os quenianos aqui presentes são, de facto, largamente favoritos para uma vitória coletiva, embora, como já fiquei referido pelo Jorge Lopes, Marrocos possa ter uma palavra importante a dizer. A Etiópia não é tão homogénea em termos coletivos, tem em Fita Biissa um homem que poderá, se estiver bem colocado, lutar muito seriamente pela vitória, já que ele é muitíssimo rápido, é um atleta de velocidade terminal da ordem da de Khalid Ska. Entretanto, na frente também Alois Nizigama, do Burundi. Emon Martin, o campeão inglês. E os atletas espanhóis a tentarem também um bom posicionamento. Eles que são os grandes adversários da seleção portuguesa, a priori, e isso aconteceu nos últimos 2 anos, para a classificação da melhor equipa europeia nestes campeonatos do mundo. Neste percurso de 12 mil metros, Portugal de facto seria ou será o grande adversário da Espanha para liderar a classificação oficiosa, digamos assim, europeia, e Portugal, aqui nestas condições, poderá perder uma boa oportunidade de derrotar os espanhóis, nossos adversários constantes, pois a equipa vizinha, do país vizinho, vem bastante desfalcada, vem sem alguns dos melhores especialistas de corta-mato, nomeadamente daquele que foi o melhor europeu o ano passado, Alejandro Gomes, vem também sem António Prieto e Abel Anton. É uma equipa com gente muito nova, não tem também António Serrano, o homem que este ano ganhou uma prova do Grande Prémio da Federação Internacional. No entanto, sinceramente, não estamos particularmente otimistas, como já dissemos na abertura desta transmissão, quanto à participação portuguesa. Os gêmeos Castro, relembra-se, desistiram no Campeonato Nacional, disputado em Navarra, perto de Braga. Não estarão particularmente moralizados e sabe-se que são atletas que não se adaptam, de facto, a este tipo de provas, com percursos bastante desnivelados e com o piso extremamente pesado. Como há bocado conversávamos eu e o Jorge Lopes, de facto os portugueses são atletas, muitos deles na casa dos 50 e poucos quilos, são fundistas, claro, e é evidente que com terrenos pesados, os atletas ligeiros ressentem-se muito mais que os atletas mais altos e pesados, como são os ingleses e os americanos, para só os citar a estes no caso. Particularmente a equipa inglesa está muito bem colocada, com vários atletas dentro do grupo da frente, e o grupo da frente aqui engloba ainda a passagem dos 30 primeiros, e também a equipa norte-americana conseguiu colocar na frente alguns atletas, enquanto há também entre os primeiros 3 representantes da equipa francesa, que habitualmente em provas de corta-mato tem também
o hábito de pregar uma ou outra partida, embora este ano a equipa francesa alinhe com 9 atletas de valor muito desigual e, por isso, em termos coletivos, possa não vir a representar grande favoritismo no que respeita à classificação coletiva. Entretanto, é Matias Natvavulikura do Ruanda quem tentou um ataque há pouco. Ele chegou a ter alguma vantagem, mas os atletas do Quênia responderam de imediato. William Mutual e Ozor Ondoro imediatamente a perseguirem Matias Natvavulikura, enquanto o vento também se faz sentir neste percurso extremamente bonito, com imagens realmente muito agradáveis, sobretudo para serem vistas no quente das nossas casas. De facto, para os atletas, um percurso extremamente duro. Uma referência para as dificuldades de cobertura que a televisão norte-americana está a ter em todo o percurso de Franklin Park, em Boston, no estado de Massachusetts, e isto porque os helicópteros que estavam previstos para a cobertura de algumas zonas do percurso não conseguiram levantar voo, dadas as condições atmosféricas, e assim, naturalmente, haverá zonas do percurso onde os atletas praticamente se veem muito ao longe, ou se vê só a cabeça dos atletas para lá de um pequeno monte. Algumas dificuldades que, no entanto, não impedirão de se conseguir um bom acompanhamento dos primeiros ao longo dos 12 km e 300 metros deste percurso em Franklin Park. Entretanto, Richard Chelimo do Quênia está agora na frente, é um atleta realmente extraordinário. Quem certamente acompanha o atletismo não se esqueceu dele e do que ele fez durante todo o ano passado, em que nomeadamente esteve à beira de bater o recorde do mundo dos 10 mil metros, isto quando era dado como júnior, ao fazer um tempo de 27 minutos, 11 segundos e 18 centésimos numa prova completamente solitária em Engelo, na Holanda. Depois Chelimo confirmou sempre, de facto, ser um talento verdadeiramente fabuloso e ele aqui está realmente numa posição cimeira a marcar a sua candidatura ao título mundial de corta-mato. Dos portugueses no grupo da frente continua a não haver notícia. Condições de facto extremamente adversas em termos atmosféricos para esta prova e uma referência já para o facto de Fita Beissa da Etiópia estar também já no grupo da frente, o que é importante, um grupo da frente que começou a fraturar-se, e isto por um ataque há bem pouco tempo, precisamente dentro do estádio onde a prova irá terminar, e no White Stadium do Franklin Park em Boston. Esse ataque acabou por fazer uma ruptura extremamente importante no grupo da frente. Mesmo assim, 11 minutos 39 segundos e meio aos 4 km, Jorge, é um andamento incrível. E convinha dizer que o ataque foi de nada mais nada menos de John Ngugi, o homem que tem 4 títulos mundiais, todos entre 1985 e 86, a seguir a Carlos Lopes, e 1989. O último foi em Stavanger, na Noruega. Depois seguiu-se Khalid Ska, o marroquino, com 2 títulos mundiais nos 2 anos antecedentes. Ngugi, de facto, aqui a mostrar que não veio apenas para fazer número pela equipa caniana e alongar drasticamente o pelotão com um ataque fortíssimo aos 4 km, tempo de passagem referido pelo Jorge Lopes, 11:39.5. Os canianos, com ou sem neve, a demonstrar que de facto estão aqui mais uma vez para ganhar e vai ser muito difícil arredar a espantosa equipa caniana da primeira posição. Aliás, primeira posição que acabou também por ser conquistada pelo Quênia no setor feminino, apesar da equipa americana ter estado relativamente perto de um triunfo após o primeiro lugar de Lynn Jennings e o quarto de Vicky Huber. E John Ngugi tem algum avanço, não será muito decisivo ainda, mas de qualquer das formas é um avanço que demonstra que o Ngugi está realmente aqui para ganhar. Curiosamente, nas 2 últimas edições dos Jogos Olímpicos, em 1984 e 1988, o campeão do mundo de corta-mato foi campeão olímpico. Em 84, Carlos Lopes foi campeão do mundo no percurso de Meadowlands, também nos Estados Unidos, perto de Nova York. E em 1988, em Auckland, na Nova Zelândia, John Ngugi foi o campeão do mundo, indo depois para Seul conquistar, de uma forma muito semelhante ao que é o traçado desta corrida, o título dos 5.000 metros. E isto porque, durante uma volta, ele deixou praticamente atónitos todos os seus adversários, saindo sem hipótese de resposta, e aqui acabou por utilizar precisamente a mesma tática, fazendo um forcing incrível em relação à velocidade dos seus adversários para se isolar e tentar assim começar a controlar a corrida, mas à frente.
John Ngugi, aliás, é um atleta que tem essa mesma característica. Para ele, controlar uma corrida não é atrás dos que vão à frente para lhes ganhar nos metros finais. É controlá-la de forma diferente, à frente, para que ninguém o possa seguir. Aliás, John Ngugi é um perito em aparecer nos campeonatos do mundo no pico da sua forma. Ele tinha sido apenas sexto nos campeonatos quenianos, que tiveram lugar em Nairobi a 22 de fevereiro. Ganhou na altura o Júnior Poltergat, à frente de Dominique Curui, William Sigay, Richard Chelimo e Sami Kimaru. Ngugi já aconteceu várias vezes no passado, nem conseguir pela posição qualificar-se para os campeonatos do mundo, depois chegar à prova decisiva e ganhar. De facto, entre o que acontece no campeonato do Quénia, que é uma prova de toda a importância, e o que se passa depois nos campeonatos mundiais, vai por vezes uma grande diferença. E Ngugi hoje está aqui a demonstrar-se no seu melhor, no melhor da sua condição, e relembra-se que o ano passado, ele depois de ter tido algumas dificuldades durante o inverno, acabou também por terminar o ano com grandes prestações em pista, confirmando que estava longe do seu fim como atleta do mais alto nível mundial. No seu estilo um pouco saltado, Ngugi ia passar aos 5 km em 14:37:9, o que é um registro impressionante, dadas as condições e o acidentado do percurso. De facto, os quenianos a fazerem o seu papel e a fazerem da mesma forma de todos os anos, de forma verdadeiramente avassaladora. Vamos ver mais para trás se os outros principais africanos conseguirão dar luta aos outros quenianos, no sentido de que a vitória desta equipa é praticamente certa, não seja absolutamente esmagadora. Habitualmente, a equipa queniana, para a qual pontuam os 6 melhores atletas na linha da meta, termina antes da chegada do primeiro atleta europeu. É verdadeiramente incrível, mas isso sucede. A exceção foi obtida em Aix-les-Bains, quando Domingos Castro se conseguiu intercalar entre a equipa queniana e terminar a prova na 7ª posição. Essa é a exceção, para um atleta também de exceção, mas num percurso que não tinha nada a ver com este. Aliás, o percurso de Aix-les-Bains chegou a ser alternativo para este percurso de Boston. A organização local teve grandes dificuldades, esteve quase a ficar sem a possibilidade de organizar o Campeonato do Mundo, e Aix-les-Bains, com uma máquina extremamente bem montada, esteve prestes a ser tida como suplente para a organização de Boston, e então aí certamente os atletas portugueses teriam outras possibilidades, dado que o percurso de Aix-les-Bains, traçado nos terrenos do hipódromo local, é verdadeiramente uma pista com um ou outro obstáculo. E recordamos que nessa mesma prova Albertina Dias foi a vice-campeã do mundo e a melhor atleta europeia, enquanto Domingos Castro, não sendo vice-campeão do mundo, foi o 7º classificado, foi o melhor europeu no campeonato de há 2 anos, precisamente no início do domínio de Khalid Ska e Lynn Jennings, isto é, a chegada dos anos 90. Parece que desta vez John Ngugi, em muito boa forma, não quererá deixar que Khalid Ska mantenha a sua hegemonia no próximo Mundial. Khalid Ska, que aliás, relembra-se, já tinha dito no final do ano passado que não queria vir disputar aqui o Campeonato do Mundo. Terá sido, por isso, simplesmente uma manobra para desmobilizar, eventualmente, do ponto de vista psicológico, os quenianos, mas Ska, de facto, tinha a vontade de conseguir um hat-trick em termos de títulos de corta-mato. Vai ser muito difícil. Ele está no segundo grupo, o segundo grupo que vem muito bem fornecido, onde está Richard Chelimo, Matias de Tavolitura, entre outros, e já agora também refira-se que até ao momento o melhor atleta europeu tinha sido Thierry Pantel da França, uma posição surpreendente para aquele que nem sequer foi o campeão francês. Fitabi Issa da Etiópia também já está no grupo que persegue John Ngugi. Ele certamente não se conformará desta posição. É provável que ele faça um esforço grande para vir à frente. E vimos há pouco António Pinto no grupo que passava no ecrã. Não temos, no entanto, a possibilidade de identificar a sua classificação. Grande avanço, entretanto, para John Ngugi, que é também um especialista em terminar as provas do Campeonato do Mundo com avanços recorde em relação aos seus adversários. Até surgir John Ngugi, o recorde do mundo em termos de vitória, diferença entre primeiro e segundo classificado no Campeonato do Mundo de corta-mato, datava de 1976, quando Carlos Lopes conquistou o seu primeiro título mundial, à frente do britânico Simmons. Depois chegou John Ngugi e foi ver
de facto, como é possível vencer um campeonato do mundo de corta-mato com mais de 20 segundos de vantagem. Os adversários de hoje não permitirão, a minha opinião pessoal, um avanço tão grande, mas ele está a preparar-se, de facto, para poder obter o seu 5º título mundial e atingir assim, de facto, um pódio internacional em termos de corta-mato ao nível de todos os tempos, em que poderá inclusivamente ultrapassar Carlos Lopes, porque se Lopes tem um título mundial a menos, tem 2 medalhas de prata conquistadas depois dos Jogos Olímpicos de Montreal e outra antes dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, que tornam a sua carreira, mesmo assim, a nível global, mais densa e mais valiosa que a de Ngugi. Se ele hoje vencer, de facto, conseguirá ultrapassar aquela que foi a grande carreira de Carlos Lopes ao nível do corta-mato internacional. John Ngugi terá, no entanto, feito um ataque talvez um pouco cedo demais, apesar de tudo, não sabemos. É uma questão de, com o resto da corrida, se ir verificar se o foi ou não, porque só agora estamos a metade da prova. Ela tem, como já dissemos, 12 km e o grupo que vai atrás de Ngugi poderá bem conjugar esforços, se é que ainda é possível pensar no volte-face, para tentar aproximar-se do homem da frente. No segundo grupo vêm, de facto, atletas muito bons, Khalid Ska, Fita Biissa, o atleta caniano William Sigay e também Matias Tavolicura, do Ruanda. Portanto, Ngugi agora com uma corrida contra-relógio à sua frente, praticamente metade da prova até a final, enquanto os outros atrás dele tudo irão tentar certamente para chegar ao comandante. Caso isso aconteça, então as coisas poderão ser muito difíceis para John Ngugi, na perspectiva que ele acalenta agora seriamente de vir a conseguir aqui o 5º título mundial de corta-mato, de facto uma proeza realmente notável, isto para um atleta que já foi dado como praticamente acabado depois de alguns percalços ocorridos nas últimas épocas. Ele aí está, John Ngugi do Quênia, apoiado por bastante público que, apesar do mau tempo, está neste percurso. Agora lá atrás será a vez de Ska e de Fita Biissa tentar inverter esta situação. As poucas câmaras colocadas ao longo do circuito a impedirem uma imagem mais englobante da competição, portanto é praticamente impossível referenciar os atletas portugueses. Em nossa opinião, uma posição qualquer que fosse nos 30 melhores seria já bastante boa. Sabemos que tem sido cada vez mais difícil nos últimos anos para os atletas europeus conseguirem ficar na primeira parte da classificação. O ano passado, precisamente, Alejandro Gomes da Espanha, com a 14ª posição, a ser o melhor europeu, 2 lugares à frente daquele que foi o segundo homem do velho continente no grupo da frente, Joaquim Pinheiro de Portugal. Joaquim Pinheiro, que está aqui presente, e é um atleta que voltará em breve a Boston para correr a maratona, a famosa maratona desta cidade americana, na costa leste, onde ele espera um resultado de grande categoria. Joaquim Pinheiro, enfim, é um atleta que poderá discutir com António Pinto a melhor posição diante dos portugueses, mas, como dissemos, é por agora completamente impossível referenciar os nossos fundistas neste percurso gelado de Boston. Ngugi é que não está nada gelado, continua claramente na frente, em ritmo que não mostra fraquejar. De facto, a vantagem é muito grande para o segundo grupo, veja-se. Só agora se aproxima Richard Chelimo, William Sigay, Fita Biissa, Khalid Ska, a fechar o grupo de 5 homens que vão atrás de John Ngugi, mas que vão muito atrás de John Ngugi. De facto, a manter esta caminhada, o atleta queniano vai conseguir o 5º título mundial. Em termos coletivos, desde 1980 que a vitória não foge aos africanos. A Inglaterra, que era de facto um país com grandes tradições e onde o corta-mato foi inventado, ganhou pela última vez para um país não africano em 1980 em Paris, quando Craig Virgin dos Estados Unidos conseguiu a sua segunda vitória, a sua primeira vitória, aliás. A partir de 1981, em Madrid, começou o reinado da Etiópia. A Etiópia ganhou por 5 vezes seguidas. A seguir, chegou o reinado do Quênia com 6 vezes seguidas. Só que o reinado do Quênia não está realmente mesmo para acabar. Já vimos que nos 6 primeiros atletas vão 4 quenianos, 1 etíope e 1 marroquino. Portanto, o Quênia a precisar apenas de mais 2 homens mais ou menos bem colocados para conseguir a 7ª vitória coletiva consecutiva.
Por parte dos canianos que neste momento, digamos assim, estão na segunda linha desta corrida, também uma nota especial para lá da já dada de Richard Chelimo, a de Dominique Kirui, que é uma das grandes esperanças da equipa caniana, a par de Paul Tergat. E para lá de ser uma esperança, que Paul Tergat é em termos absolutos, é já um atleta que confirmou este ano no circuito europeu credenciais que vinham dos seus resultados em terras canianas. O terceiro atleta é William Sigay e aqui poderá haver alguma surpresa em relação à falta de Osoro Ondoro e por parte dos canianos também de um outro atleta de quem muito esperava, William Mutuolo. 311 é Richard Chelimo, depois Fita Beissa com o 154, 312 é Dominique Kirui, Ntavuli Kura do Ruanda está também no grupo da frente. 15 segundos de avanço, neste momento tem John Ngugi sobre os seus adversários. É muito avanço, diga-se de passagem, de facto, 15 segundos, praticamente 100 metros de avanço de John Ngugi sobre os seus perseguidores, todos africanos. Começa a perfilar-se muito seriamente a hipótese, mais que a hipótese, a grande possibilidade de uma quinta vitória deste atleta verdadeiramente fabuloso, um atleta da tribo Nandi, um caniano daquela escola de meio fundo que o ano passado transpôs de forma completa do corta-mato para a pista a realização da sua superioridade. Dada inclusivamente a diferença que vai entre John Ngugi e o segundo grupo, praticamente é difícil acompanhá-lo e mais difícil se torna agora acompanhar os portugueses, enquanto vemos Manuel Matias surgir no ecrã com o número 405. Foi o português que mais vezes apareceu nesta transmissão, já o vimos 3 vezes. Vimos também António Pinto e Joaquim Pinheiro ia pelo lado esquerdo, não sabemos se para abandonar, se para continuar em prova. Mas, de facto, dá a ideia que Joaquim Pinheiro saiu pelo lado esquerdo para desistir. Digamos que desde há muitos anos que a equipa portuguesa de corta-mato não tinha um percurso tão difícil para defrontar e recordamos aqui de um célebre percurso em Glasgow que foi, de facto, terrível para a seleção portuguesa. Uma das primeiras participações da nossa equipa no Campeonato do Mundo de corta-mato em 1978 e foi de facto muito difícil. O percurso estava extremamente escorregadio e, inclusivamente, um dos atletas portugueses, na circunstância, Tavares da Silva, chegou a fazer toda uma descida, sentado no percurso, fazendo mais um deslizar ao longo da pista do que correr. Depois, inclusivamente, foi bastante difícil fazer a curva que seguia, mas isso são histórias de 1978. Para hoje, também grande dificuldade para os atletas portugueses. O Luís Lopes já teve a oportunidade de referir que o peso nestas coisas conta muito e, particularmente, se os atletas canianos podem não o parecer, eles são bastante altos, a maior parte deles têm uma altura que ronda 1,75 m, 1,80 m e em termos de meio-fundistas são relativamente pesados. Daí que tenham também vantagem para lá de saberem correr em qualquer percurso e o facto de serem africanos, não nos podemos esquecer que a maior parte destes atletas são oriundos de duas tribos, os Nandi e os Kikuyu, que vivem habitualmente e nascem e vivem habitualmente durante a sua juventude a uma altitude superior a 2.000 metros e por isso mesmo muitas vezes são obrigados na sua juventude a enfrentar condições atmosféricas extremamente difíceis, dado que mesmo em território africano as neves perenes também existem e os grandes nevões em condições atmosféricas muito difíceis. John Ngugi, que está na frente, já que se referia a alturas e pesos, é um homem com 1,78 m e 62 kg, um atleta bastante alto para fundista.
nascido a 10 de maio de 1962. Portanto, é um atleta que não é um veterano propriamente dito, no entanto é tão conhecido há tão largos anos que, de facto, as pessoas se habituaram a ouvir o seu nome e a pronunciá-lo em situações de vitória. O ano passado também ele esteve à beira do recorde do mundo dos 10 mil metros, quando no fim do ano, e depois de ter praticamente não frequentado a Europa durante toda a época, acabou por fazer 27:11:62, a segunda marca mundial do ano e a terceira de todos os tempos para os 10 mil metros. E John Ngugi, nesta forma que está aqui a mostrar hoje, poderá bem conseguir este ano tornar-se o primeiro homem abaixo dos 27 minutos nos 10 mil metros, e julgamos que numa prova em que ele seja bem ajudado não lhe será muito difícil vir a fazê-lo. Muito difícil, entre comas, porque será sempre uma proeza verdadeiramente histórica. Há pouco tínhamos referido que o Quênia, o ano passado, conseguiu transpor para a pista tudo o que sempre tinha feito em corta-mato. Dizia-se que este tipo de provas, por ser extremamente natural e à qual os quenianos, pelo seu modo de vida, muitos deles estariam habituados, não seria suscetível de uma transposição literal em termos de resultados de pista, mas verificou-se exatamente o contrário. Os quenianos avassalaram completamente os meetings do ano passado em todas as provas, a partir dos 5 mil metros e passando também pela tradicional supremacia nos 3 mil metros obstáculos. De referir que John Ngugi é, digamos assim, o primeiro grande exemplo de transposição dos resultados nos corta-matos para a pista em termos de 5.000 e 10.000 metros, com a sua vitória nos 5.000 metros dos Jogos Olímpicos em Seul. A repetir-se a tradição iniciada por Carlos Lopes, John Ngugi poderia ser de novo campeão olímpico, se mais uma vez o campeão olímpico o campeão mundial de corta-mato conseguir depois um título olímpico. De facto é um atleta também para todo o terreno, como se costuma dizer de Elizabeth McColgan, que hoje foi a grande seção da prova feminina, com uma classificação completamente inesperada para uma atleta que se habituou a ganhar tudo o que fez desde o ano passado. Ngugi, de facto, capaz de espremer-se em todas as circunstâncias, e a maior parte dos quenianos, sem dúvida nenhuma, que também. Todos que estão aqui, tirando Dominique Kirui, que é um novo vindo a estas grandes lides, são atletas com resultados de grande expressão em pista, confirmando que, de facto, os quenianos sabem é correr muito e depressa, e bem, e seja qual for, de facto, a circunstância. Entretanto, julgamos que é um atleta não africano no lote dos 10 primeiros, não conseguimos ainda identificá-lo, é sempre uma referência de extrema importância, mas, como dissemos, do ponto de vista do acompanhamento dos atletas, esta transmissão tem deixado, infelizmente, algo a desejar, porque o percurso mereceria, de facto, uma cobertura condigna, uma cobertura que permitisse aquilatar de todo o espetáculo que tem sido a prova, embora esta aqui, a dos homens, tenha sido menos emocionante que a prova feminina, onde a vitória esteve sempre em aberto até a final. Richard Chelimo é, neste momento, o segundo. Os atletas do segundo grupo estão a tentar aproximar-se de Ngugi. É um facto que conseguiram de certa forma. E é Steve Moneghetti, da Austrália, o primeiro atleta não negro no grupo da frente, o grande maratonista australiano, recordista nacional, com 2:08:16, que o ano passado teve também um ano um pouco para esquecer, depois de se ter confirmado sempre como um dos melhores do mundo, de todos os tempos, diga-se passagem, e sem dúvida um homem a pensar no título olímpico em Barcelona. Moneghetti muitíssimo bem, a ficar já próximo, praticamente em cima do segundo grupo seguidor, isto numa altura em que, a olho nu, por assim dizer, nos parece que Ngugi perdeu algum terreno para o grupo perseguidor, mas esta afirmação é feita com todas as reservas e provavelmente terá sido determinada pela perspectiva que há pouco tivemos, uma perspectiva diferente que parece fazer com que o espaço se dilua um pouco. Vamos ver se Chelimo se mantém na zona dos 15 segundos de avanço com que passou aos 7 km sobre o grupo perseguidor. John Ngugi na frente e o seu avanço continua a ser muito grande, ainda não divisamos os atletas que o perseguem, e ele, entretanto, também consegue controlar perfeitamente a corrida. Um avanço muito significativo para o queniano. Só agora lá vem o segundo grupo, à saída daquela curva. De facto, o avanço de Ngugi deve estar praticamente igual e começa a ser muito difícil para Khalid Sky e Fita Biissa pensarem em vir aqui a conquistar o título mundial. Eles que eram talvez os dois maiores favoritos antes da prova partir. Neste grupo também não é possível identificar atletas portugueses, a não ser o Manuel Matias, que passa mais uma vez. E John Ngugi conquista mais uma volta a um atleta atrasado. Impressionante,
de facto, É o mínimo o que se atleta pode dizer. caniano. Realmente uma prova simplesmente incrível. De Ngugi, que as pessoas referiam, enfim, quase de passagem, que de facto vinha aqui para tentar o 5º título mundial, mas ninguém estava verdadeiramente convencido. Julgamos nós, pelo menos, a imprensa portuguesa e da Europa Ocidental, francesa, espanhola e italiana, não falava em Ngugi como uma hipótese de campeão do mundo. Muito menos os americanos certamente o pensariam, mas o que é certo é que ele tinha o seu plano perfeitamente estudado. 6º classificado no campeonato do Quénia, a aparecer aqui claramente à frente dos seus compatriotas, enquanto o jovem Paul Tergat, que também ganhou os trials quenianos para os campeonatos do mundo, não foi ainda visto durante a prova. Certamente uma estreia marcante para Paul Tergat, mas um atleta talvez um bocado verde ainda para estas grandes andanças a nível mundial. A nível das provas disputadas no seu país, tanto os campeonatos do Quénia como depois a prova do Troféu Internacional disputada em Nairobi, as vitórias de Paul Tergat face a todos os seus compatriotas que alinharam também em peso na prova disputada em Nairobi e que antecedia o cross dos 5 moinhos, penúltima prova do Troféu Internacional de Corta-Mato e a última a pontuar antes do Campeonato do Mundo, dado que devemos referir que os Campeonatos do Mundo pontuam sempre para o Troféu Internacional, são a final dessa mesma competição e os atletas aqui somam pontos a dobrar. Uma outra curiosidade, esperava-se que a equipa queniana pudesse este ano englobar os 3 irmãos da família Ngugi. No entanto, nenhum dos 2 irmãos mais novos de John Ngugi conseguiu lugar na seleção queniana. Muito provavelmente poderá ficar para o ano uma família, de facto, onde os corredores surgem praticamente sem se esperar e a fazer grandes resultados. Entretanto, Jorge Lopes, tivemos a informação por parte do Seleção Internacional que Paul Tergat acabou por não participar. Teve uma lesão, uma ruptura antes da prova e, portanto, está explicado o pouco protagonismo de um homem que, sendo muito novo, no entanto, de facto, tinha conseguido resultados perfeitamente surpreendentes ao longo desta época de corta-mato. Entretanto, já que o Jorge Lopes referiu a questão da classificação da World Challenge, é também de dizer que a Albertina Dias conseguiu a 2ª posição global na World Challenge de corta-mato, portanto, de facto, coadjuvar o seu resultado de hoje com uma posição de relevo internacional. Aqui na prova dos homens, John Ngugi está com o título mundial praticamente ao colher das mãos. Seria já incrível se ele viesse a perder. O seu avanço manteve-se praticamente. Ngugi não baixou de ritmo. Uma autêntica máquina, de facto, o atleta queniano. E agora a corrida vai ser para o 2º lugar, com a velocidade de Fita Bisa e de Khalid Ska, a procurar evitar que o Quénia assambarque, por assim dizer, todo o pódio. Ngugi a caminho do estádio. E depois do interregno de Khalid Ska, aí temos este grande atleta queniano, 30 anos de idade, praticamente feitos, a ganhar o seu 5º título mundial de corta-mato. John Ngugi vai terminar vencedor e aí está a 5ª vitória para John Ngugi. Fabulosa corrida, sozinho desde os 5 km, ainda antes dos 5 km. E agora é a grande luta para a 2ª posição. Fita Bisa com William Mutual. Fita Bisa muito rápido. No entanto, a não conseguir impedir Mutual da 2ª posição. Ska, 4º classificado. Chelimo 5º. Moneghetti 6º, notável. O 9º é Thierry Pontel. Melhor europeu, claro. Mais um francês na 10ª posição. E depois o primeiro, queremos que é Domingos Castro, que cortou a meta logo atrás do 2º atleta francês. E agora entra na meta José Regalo, também uma boa prova para o atleta português. Finais de corrida muito bons para os principais atletas da seleção nacional. Naturalmente que ainda... Outro português, António Pinto. Podemos ter uma boa classificação coletiva, muito ao contrário daquilo que se esperava. E, de facto, a equipa portuguesa a conseguir colocar alguns atletas ainda no grupo mais importante, aquele onde estão os primeiros europeus. E queremos que era, de facto, Domingos Castro que cortou a meta, embora, de facto, às vezes seja difícil, através do monitor, conseguir controlar se é o Domingos ou o Dionísio Castro. No entanto, parecemos ser o Domingos. Agora... Muito boa prova, entretanto, a de José Regalo,
que está de facto a recuperar de forma impressionante depois dos grandes problemas que teve na sua carreira. Fernando Couto e Joaquim Pinheiro estão agora no funil de chegada e Paulo Guerra cortou a meta. Portanto, os portugueses praticamente entraram todos, só não vimos Juvenal Ribeiro. E ainda hoje, naturalmente, na edição do Estádio da Noite, teremos oportunidade de dar a classificação coletiva da equipa portuguesa, que mais uma vez fica muito perto do primeiro lugar europeu. A equipa está feminina... em aberto e pode ter sido mesmo a melhor equipa da Europa, vamos ver. Manuel Matias cortou agora a meta e terá sido ele o último dos atletas portugueses a cortar a meta. Enfim, em termos de vitória coletiva, não restam quaisquer espécie de dúvidas, como praticamente não restavam antes do tiro de partida. O Quénia ganhou mais uma vez um primeiro e um segundo lugares. William Mutual, um especialista de 3 no meta-obstáculos, a conseguir superiorizar-se a Fita Biissa. Mesmo no final, Khalid Ska, o campeão em título, na 4ª posição. É um excelente lugar. Ska, enfim, sonharia com a vitória, mas hoje Ngugi estava verdadeiramente impossível. Infelizmente não tivemos a oportunidade de poder acompanhar os atletas portugueses mais em pormenor, devido aos problemas de realização que referimos abundantemente durante a nossa transmissão. E Portugal acabou por se, digamos assim, por conseguir um muito bom final de prova, com posições claramente honrosas, próximas das melhores europeias e, em todo o caso, a colocarem a equipa portuguesa, se não no melhor lugar europeu coletivo, pelo menos mesmo muito perto de franceses e espanhóis.